isso. E também fazer menção ao patriarca, pastor Cisino Bernardino, juntamente com a sua esposa, nossa irmã missionária Elba, por mais uma vez confiar em mim. Muito obrigado, pastor Cisino, e toda a sua família. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Reuel Bernardino, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Giane, que também confiou a nós esta responsabilidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Aurélio, que também nos ajudou em um momento de dificuldade. Quero louvar a Deus pela vida dos nobres companheiros que aqui estão à minha retaguarda, os pregadores da palavra de Deus. Está muito bom o ambiente espiritual aqui. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, nossa irmã Andréia, que tem nos acompanhado neste trabalho. Deus abençoe a vida dos demais irmãos. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. Quem quer ouvir esta palavra, diga amém. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro dos Salmos, de número 27. Salmos de número 27. Estou muito feliz de ver aqui o pastor Juvenil. Estávamos a semana passada na igreja, ali na congregação dele, 4 noites ficamos ali. O pastor Juvenil nos recebeu muito bem ali na congregação, juntamente com o pastor Zé Luiz e também o pastor Alexandre, dirigente do trabalho. Louva a Deus também, o pastor Moisés está aqui, do Bom Samaritano, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe a tua vida. Pastor Tino, que nos antecederam, o pastor Alex, Deus abençoe. Cantora Jaqueline Passos, nosso irmão evangelista Felipe Oliveira. Pastor Wagner Medina, meu Deus, tudo bem, pastor Wagner? Pastor Wagner Medina, ali de Porto Alegre, Deus abençoe. Nosso irmão Jonatas Lima, pregador da palavra de Deus, pastor também, que está auxiliando o pastor Wagner Medina. Deus vos abençoe. Está ali a Deise do Vale, Deus abençoe também os demais companheiros que aqui estão à nossa retaguarda. Quantos encontraram o Salmo 27 com firme e com glória a Deus? Aquele que não encontrou, diga: eu estou procurando. Todos encontraram. Salmo de número 27. Estaremos fazendo menção de apenas 3 versos, a saber, verso 1, verso 2, e encerraremos no verso de número 3. Também os nossos irmãos que estão aqui, as caravanas, que Deus abençoe. Está uma comitiva do Rio de Janeiro ali, nosso irmão Elber Carlos, Deus abençoe toda a comitiva que está com você. Pastor Robson, que está ali atrás, toda a comitiva também de São Paulo, ali de Cachoeirinha, Casa Verde, Deus abençoe. Porque assim está escrito: a confiança em Deus, e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. A igreja pode dizer amém? Meus amados e queridos irmãos, é do conhecimento de todos que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós somos surpreendidos diante das muitas revelações que esta nos traz. E revelações que, por sua vez, elas podem e devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Nesta tarde de segunda-feira, neste 29º Congresso de Missões, nós estamos diante de uma compilação de diversas coleções antigas, de cânticos e de poesias espirituais. Os salmos, alguns desses considerados individualmente, eles podem ter sido escritos
em datas que vão desde o Êxodo até a restauração de Israel, depois do exílio babilônico. Alguns afirmam que na travessia do Mar Vermelho, Moisés entoou um salmo de adoração a Deus. Alguns ainda dizem que enquanto Israel estava preso em Babilônia, eles louvaram salmos de adoração a Deus. E quando nós lemos os salmos, nós encontramos hinos de adoração. Quando nós lemos os salmos, encontramos louvor. Quando nós lemos os salmos, encontramos história, profecia, confiança, promessa e esperança. Quando olhamos para os seus autores, entre eles Moisés, Salomão, Davi, Asaf, Emã e Etã, ou até mesmo os filhos de Corá, nós percebemos a preocupação desses em mostrar a essência de Deus no decorrer da sua vida. O Salmo de número 27, ele é identificado como o 8º Salmo de angústia, que foi escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Entendemos isso diante daquilo que vemos nos 3 primeiros versos. Achamos aqui o salmista destacando pelo menos 10 aspectos da sua confiança em Deus. Em meio à luta, em meio à tribulação, o salmista se inspira e acha 10 aspectos para confirmar a sua segurança em Deus, afirmando que o Senhor é a sua luz. Davi está dizendo que o Senhor é a sua salvação. Davi diz que o Senhor é a confiança, a força, a vida e a segurança. Em um momento de intimidade, Davi abre a boca para dizer que o Senhor é o seu amigo, identificado como protetor, como refúgio e também como seu auxílio. Só que no verso de número 3, nós encontramos um dos mais chamativos exemplos de confiabilidade. Ainda em seu momento de luta, ainda em seu momento de choro e de lágrimas, ele abre a boca, cheio da confiança de Deus, e traz uma palavra aos seus contemporâneos e diz: eu não me preocupo com a luta e nem com a adversidade, porque eu sei que ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Davi aqui está dizendo que independente da situação, da prova ou da dificuldade, a sua vida estava entregue nas mãos do Eterno. Deixa eu ver quem está com a vida entregue nas mãos do Eterno. Aleluia. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Nós entendemos a propriedade que Davi falou disso, porque a palavra exército, ela vem do latim que significa exércitos, e a palavra exércitos, elas têm os seus significados. Primeiro, a palavra exércitos significa um conjunto de todas as forças militares terrestres de uma nação. A palavra exércitos também significa multidão ou grande número. Quando nós falamos de exército, estamos falando de um grande conjunto de soldados organizados. Quando nós falamos de exército, estamos falando de um grande conjunto de soldados treinados e preparados para somente um propósito, que é o dia da peleja. Dá um toque nesse irmão que está do seu lado e diga para ele: o exército está preparado para o dia da peleja. Diga: o exército está preparado para o dia da peleja. Mas Davi sabia o que estava falando, pois firme em livramentos passados, ele tinha a certeza no seu coração. Davi sabia que seja qual fosse a situação, Davi sabia que seja qual fosse a emergência, Deus jamais deixaria de intervir. Agora alegra-te, porque Deus jamais vai deixar de intervir em uma situação. Deus jamais vai deixar de intervir em uma emergência. Deus jamais vai deixar de intervir em uma
uma peleja, ainda mais quando aquele que está sendo afrontado pensa estar em desvantagem. É nesta hora que a mão libertadora do Senhor vem em socorro daqueles que por ele clamam. Deixa eu ver quem está clamando o nome de Deus, deixa eu ver. Deus jamais vai deixar de intervir em uma peleja. Você se lembra do episódio do segundo livro dos Reis, no capítulo 6 e no verso de número 8. A Bíblia, ela disse que o rei da Síria fazia guerra a Israel e sempre armava emboscadas em pontos estratégicos, mas por meio de suas habilidades proféticas, Eliseu informava a Jorão aonde estavam as ciladas preparadas por Ben-Hadad. A Bíblia, ela disse que por causa disso o rei de Israel se guardava de passar por tal lugar. A Bíblia ainda disse que isso aconteceu mais de uma vez. A Bíblia diz que isto aconteceu mais de 2 vezes. A Bíblia diz que aconteceu isso tantas vezes, ao ponto do coração de Ben-Hadad se turbar. E quando o coração do rei se turba, ele abre a boca e grita no meio dos seus subordinados: quem de vós é o traidor? Quem de vós está lutando por Israel? Segundo o que diz o historiador, é nesta hora que Ben-Hadad lança um decreto de morte, e ele diz: todos os chefes do meu exército vão morrer, porque eu sei que tem um traidor no nosso meio. E ele grita: quem de vós é o traidor? A reunião está acontecendo, e quando Ben-Hadad quer saber quem é o traidor, um dos chefes se levanta com toda a reverência e diz: ó grande rei Ben-Hadad, viva o Senhor para sempre. Deixa eu lhe explicar algo. Não é que no nosso meio tem traidor, e não é que no nosso meio tem alguém que está lutando por Israel. O negócio é que lá em Jerusalém existe um moço chamado Eliseu. Lá em Jerusalém existe um moço chamado Eliseu. E deixa eu lhe falar algo, ó grande rei. Este moço é um instrumento nas mãos de Deus, sendo que até mesmo que tu fala na tua câmara de dormir, Deus a ele revela. Então, sendo assim, tudo ele sabe. Agora olhe aqui para mim, deixa eu lhe explicar algo. Quando aquele moço falou de Eliseu, ele não estava falando do mero homem Eliseu que andava sobre as ruas profetizando debaixo da autoridade divina, não. Aquele moço estava falando do representante de Deus na terra, chamado Eliseu. Aquele moço estava falando da boca de Deus na terra, chamado Eliseu. Aquele moço estava falando do representante legal de Deus aos homens, chamado Eliseu. Ele estava falando do instrumento, ele estava falando do profeta Eliseu. Alguém ainda na sua curiosidade ou na sua inocência esses dias me perguntou e disse: pastor, me fala um pouco mais a respeito de Eliseu. Quem foi Eliseu? E eu disse: moço, Eliseu foi o sucessor de Elias. Mas pastor, que eu não sei quem é Eliseu, quanto mais eu vou saber quem é Elias. Me conte sobre Elias. E eu disse: Elias, ele foi considerado